Pois é, mas todas as vezes, doutor Beethoven, que eu ligo para o seu gabinete, quem atende é o próprio Beethoven. Naturalmente. Tem alguém que trabalha na sua vara ali? Tem uma escrevente de sala. Mas Eu soube que o senhor escreve, o computador também esqueça. não gosto de computadores. O Eu senhor gosto de escreve- máquina. O senhor ainda escreve em máquina? Um dia deu. Eu tenho uma falência enorme na vara. Um dia desse eu proferi um despacho de 112 itens, tudo à máquina. Não, é inacreditável. E Não qual é a não. marca da sua máquina? O É senhor uma lembra? Royale, Nossa, uma Remington Royale. isso é inédito. Muito boa, por sinal. Mecânica, não é elétrica, não. Mas você pode ligar lá. 18ª Vara do Foro Central. É isso? Quem atende? Dr. Beethoven já foi. Agora uma curiosidade. A sua esposa atua em que área? Na área civil também? Como ela é juíza de uma comarca de instância intermediária, nessa comarca não há varas especializadas ainda. Sei. Então, a vara é cumulativa, como a gente chama. Sei. Portanto, cirurgia geral, vamos dizer assim. Então, tem área penal, área civil, tá. comercial. E a sua é mais eu área já civil? estou numa vara civil. Sim. Né? E mesmo assim não há conflito, né? Não, de forma alguma. Na verdade, no final de noite, a gente sempre conversa um pouquinho sobre... Um aprende com o outro, Um né? pouquinho. Mas a gente não pode conversar só sobre isso, senão aí pode ficar uma coisa meio monótona, né? Então a gente conversa um pouquinho e depois... Não, muda de uma assunto. fraçãozinha. Uma fraçãozinha. Hoje, o Contraponto recebe 2 juízes, Luiz Beethoven Gifone Ferreira e Regis de Castilho Barbosa Filho. São os brasileiros ou os estrangeiros que mais adotam crianças aqui no Brasil? E o que faz, doutor Beethoven, uma família perder o poder familiar sobre o seu filho para que ele seja encaminhado à adoção? O brasileiro adota bebês, de preferência claros, na mais tenra idade possível. O estrangeiro é menos seletivo. Tivemos grandes juízes de menores, como o Dr. Antônio Augusto Guimarães e Souza, que, na minha opinião, aqui de São Paulo, está aposentado hoje, advoga, foi talvez o maior juiz de menores que o país já teve. Ele fez adoções de pessoas também nessa faixa etária, 15, 16, 17. O meu recorde foi uma menina de 17 anos em Jundiaí. Isso é inimaginável para brasileiro. O brasileiro não adota... Para o brasileiro adotar uma criança de 4, 5 anos já é uma dificuldade. Sim. Então veja... Porque 15, 17 anos já é adolescente. Na Mas- minha cabeça, assim, fica meio complicado para adotar. Fica, mas o casal não tinha filhos, era um casal já de uma certa idade. E foi uma adoção lindíssima. Chegando na Itália, o pai adotivo deu para ela um Fiat Uno, usado. Que não era uma pessoa de tantas posses assim. Mas uma adoção maravilhosa. Um dia desses, um dos meus adotados me telefonou, vai casar. E isso é muito gostoso. Quer dizer, deu certo. Deu certo. Poucos... As pessoas que se abalançam, atravessar o oceano para realizar um sonho de amor, de complemento da família, já vem com outra imagem de brasileiro, né? É. O senhor, doutor Regis Filho, é praticamente o único juiz a atuar no projeto Juiz na Escola. Aliás, uma iniciativa cidadã que já distribuiu mais de 5.000 cartilhas para crianças. Conte-nos sobre esse trabalho. Esse projeto, ele realmente me empolgou muito. Alguns outros magistrados têm me acompanhado em algumas circunstâncias, algumas escolas. E, na verdade, eu tenho sido privilegiado por poder participar dele, porque nós temos oportunidade de travar contato com as crianças e adolescentes nas escolas e reflete de forma precisa o que acontece nas casas, nos domicílios dessas Claro. crianças e adolescentes. Qual é a faixa etária? De 5 até 17 anos. Beleza, e essas de 5 se interessam? Se interessam, nós temos uma cartilha que parece um gibi e que traz conhecimentos de cidadania básicos sobre o funcionamento do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Ministério Público, Defensoria Pública e das polícias. E, na verdade, é uma conscientização dessas crianças, a formação da cidadania. Eu acho que é fundamental que os juízes se interessem cada vez mais por levar esses conhecimentos para os estudantes, porque eles serão cidadãos mais completos no futuro. As adoções nem sempre garantem uma vida tranquila às crianças. Há algum controle ou certo acompanhamento por parte do judiciário no que diz respeito ao período pós-adoção?
Uma vez findo o procedimento de adoção com a formalização registrária da adoção, desaparece a atuação do Estado nesse particular. E aí assume o controle social, né? Vizinhos, a própria família, e todo o extrato social ao qual todos nós estamos sujeitos. Sim. Por exemplo, o Centro de Adoção da Suécia, que era um dos meus prediletos. Sim. E por quê, hein? Depois me conte, por quê? Porque a diretora deles é a Rainha Silvia, uma brasileira, e a tradicional eficiência nórdica, eficiência germânica. Mas esse controle, oficialmente, não os temos. Mas assim, o controle moral, veja, as crianças que eu tenho na Suíça, uma grande associação suíça chamada Braskind, eles fazem reuniões, festas, até hoje, então de uma maneira ou de outra a gente sempre recebe cartas e tudo mais, mas efetivamente controle controle assim não existe. Na sua opinião, por que a taxa judiciária em São Paulo não é integralmente carreada ao Poder Judiciário, como ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro? É certo que a responsabilidade da prestação jurisdicional é atribuída ao Poder Judiciário. E essa responsabilidade não pode caminhar sem que haja os atributos necessários para que o Poder Judiciário desenvolva esse serviço a contento. Em outros estados como Rio de Janeiro, Santa Catarina e vários outros, em sua integralidade, essa taxa já vai ao Poder Judiciário. E nós acreditamos que esse é o caminho adequado para nós trilharmos. A PAMAGES, de que sou diretor de assuntos legislativos, tem feito bastante empenho nesse sentido. Empenho nesse sentido. Eu acredito que no próximo ano, e o presidente Valim Belloch tem esse projeto também como fundamental e, portanto, eu acredito que isso vai fazer a diferença nos próximos anos. O senhor acha que o Estatuto da Criança e do Adolescente satisfaz plenamente a nossa realidade? Por outras palavras, o senhor deixaria o ECA como está? Na parte de menores abandonados, sim. De infratores, não. O que o senhor mudaria? Na parte de infratores, eu exigiria o rigor maior. Eu vi facínoras de 8 anos. É mesmo? Eu vi. Na minha experiência profissional, eu vi menores perigosos. Me lembro de um de 11 anos de idade, um menor muito perigoso. 8 anos. Eu me lembro, eu tive um episódio pessoal... São doentes, né? Em última análise... Silêncio. Em última análise, talvez fossem doentes, não saberia dizer. Mas virtualmente não há o que se fazer. A Polícia de São Paulo recentemente flagrou um menor pela 3ª ou 4ª vez. O menor tinha quanto? 11 anos, salvo engano meu. A imprensa noticiou largamente. Acho que 11 anos. A mãe falou assim, eu não posso com esse menino. E a autoridade judiciária não pode agir contra a legem. Não pode exercer uma atitude estatal mais eficaz e branda, sem violência. Sim. Contra ele, por quê? Por força da legislação excessivamente branda. Branda, né? Se a mãe não pode, né? Quem poderá? A legislação penal brasileira é muito branda, né? Países de primeiríssimo mundo, como a Inglaterra, tem legislações repressivas, preventivas, envolvendo crianças com muito mais rigor que a brasileira. Então, o que acontece com a nossa visão tupiniquim? A visão que a sociedade é ruim e o infrator é bom. Mas isso aí, na minha visão, está absolutamente superado no tempo. Salvo engano, o senhor foi o responsável, junto ao Poder Legislativo, pela tratativa dos subsídios dos magistrados do Estado de São Paulo. Diga lá, como foi essa batalha? Muito estressante? Foi realmente uma batalha, eu diria. Do ponto de vista aqui da magistratura de São Paulo, nós vivemos um problema muito grave. Embora já tenha 18 anos de serviço público, 12 anos de magistratura... Nossa, super jovem, 18 anos de serviço público? Praticamente 18. Todos notavam que havia uma carência de candidatos preparados à magistratura, principalmente porque os subsídios, os vencimentos dos magistrados de São Paulo estavam muito aquém da média nacional. Ou seja, um juiz de São Paulo ganhava muito menos do que um juiz de outros estados, do que na magistratura federal. Se não havia uma uniformidade. Não havia. Houve um julgamento no Supremo Tribunal Federal, que foi relator o ministro Peluso, em que se afirmou peremptoriamente que a magistratura é nacional. Ou seja, não há diferença de tratamento entre as magistraturas. Que é certo. Certamente
esse sempre foi o desenho da magistratura, mas foi extremamente importante isso, inclusive internamente, no seio da magistratura. Isso possibilitou que eu pudesse apresentar esse anteprojeto, primeiro na Associação Paulista dos Magistrados, onde acabou sendo aprovada após muitos debates, foi encaminhada ao Tribunal de Justiça, que por sua vez acabou por também encaminhá-lo à Assembleia Legislativa. Lá nós tivemos também algumas dificuldades, mas houve apoio de vários deputados, como o deputado Fernando Capês, que endossou esse projeto desde o início, e ele acabou sendo aprovado. E como resultado, hoje, essa questão remuneratória também, ela nos aflige mais como antes. Por quê? Porque os subsídios da magistratura estão atrelados aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Vinculou agora. Então, com isso, o juiz preserva a sua independência, que é uma prerrogativa inarredável da magistratura. Bom, um pequeníssimo intervalo, daqui a pouco nós voltamos, você não saia daí. De volta com os juízes Luiz Beethoven Gifone Ferreira e Regis de Castilho Barbosa Filho. Doutor Regis, a sua mulher também é juíza e também é diretora de fórum. Diga lá, foi condição para o casamento ou destino mesmo? Não, de forma alguma. Na verdade, nunca havia namorado uma magistrada antes. Bom, porque eu estou vendo, gostou da magistrada porque se casou, né? Não, foi uma paixão arrebatadora, na verdade, porque nós começamos a namorar em outubro de 2005 e 6 meses depois estávamos casados. O quê? 6 meses depois? Exatamente. Amor à primeira vista. E ela não era a juíza diretora do fórum, muito pelo contrário. Na verdade, ela era a juíza substituta. Sim. E quis o destino que ela fosse para Guarulhos, onde eu era juiz já lá, juiz diretor do fórum. E então nos conhecemos e acabamos nos apaixonando e já temos 2 filhos rapidamente também, né? Tudo rápido funciona. Minha sogra até disse que nós somos casal relâmpago. E até nós estávamos conversando agora há pouco que há algumas dificuldades naturais, porque para nós conseguirmos conciliar as férias, os 2 ao mesmo tempo... É mesmo? Como faz? Nós precisamos nos entender e conseguirmos convencer o Tribunal de Justiça que o que não as é férias fácil. não é fácil, porque há poucos juízes substitutos. Mas, por outro lado, é bastante... dinâmico, né? Dinâmico e há uma compreensão mútua, porque a nossa profissão ela tem peculiaridades, é muito estressante, preocupante. Sim. E a gente pode um ajudar o outro. E até porque compreende bem, né? Compreende bem, exatamente. Doutor Beethoven, o senhor gosta desse projeto de lei que veta demissão de marido de gestante? Isso aí é mais, na minha visão, sempre visão pessoal, isso é mais uma falácia. Né? É fruto da famosa demagogia do legislador brasileiro. Isso aí vai arredondar uma coisa. E mais, a pessoa vai admitir o empregado e falar assim, você é solteiro, casado, viu? O senhor é juntado, amigado, o que o senhor é? Eu sou solteiro, ó. Se o senhor casar, você vai para a rua. Com todo respeito aos nossos legisladores, isso aí, na minha visão, é mais uma atitude demagógica que tanto tem prejudicado a nação. Meramente paliativo. Mas como é que o senhor explica essa questão? O senhor está há 4 anos, quase 5 anos no Fórum de Guarulhos. É permanente a sua diretoria lá, não? Não, de forma alguma. Eu estou há 10 anos na Comac, é quase 5 na diretoria do Fórum. Tive a honra de ser nomeado pelo Dr. Tâmbara, permaneci com o Dr. Sim, mas sinal que é um sucesso, porque o senhor continua. Olha, eu acho que tem havido um grande apoio a mim, dos colegas, né? São mais de 30 juízes em Guarulhos. E nos últimos 5 anos nós conseguimos, em função dessa união, que eu acho imprescindível, instalar 11 varas judiciais novas, né? Praticamente 50% inédito, a mais, né? Inédito. Temos 2 prédios funcionando novos para conseguir instalar essas varas e conseguimos ter projetos a longo prazo, né? Nós temos uma perspectiva de termos um fórum novo daqui a 2 anos, que foi projetado pelo arquiteto Rui Otaki. Posso dizer que vai ser um fórum que vai mudar a concepção de fóruns, de edifícios de fóruns. Maravilhoso esse projeto, hein? O arquiteto Rui Otaki
ele manteve a sobriedade que é inerente ao Poder Judiciário e conseguiu agregar um significado de modernidade. E o projeto, no seu interior, a disposição das varas, dos cartórios, dos setores, é extremamente funcional. Essa é a grande característica, a funcionalidade. Essa palavra descreve o projeto. Embora a sua judicatura seja na área civil, o senhor é fascinado pelo direito penal. Se presidisse um júri, o senhor seria mais feliz? Não. Não? Não seria, não. O júri talvez, a melhor saída para júri talvez seja aquela. Júri é o mal necessário, mas o juiz no júri O juiz no júri precisa ser... Temos grandes juízes do júri em São Paulo. Mas precisa ser o quê? O juiz do júri precisa ser uma criatura especial. Mas o senhor é especial? Não sou muito, não. Como é o doutor Anderson, Alberto Anderson Filho, uma pessoa mais serena, mais absolutamente equilibrada, tranquila, que muitas vezes vê a justiça esvair-se entre os dedos. Mas é a justiça do povo, a justiça dos civis, do cidadão comum, não é